Bom dia, hoje mais um domingo, pela graça de Deus nós estamos aqui e eu quero compartilhar com você uma pequena porção da palavra de Deus numa mensagem que vai caminhar com você durante esta semana. Está no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 36, que diz assim: Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Meu amado irmão, que Deus aplique em nosso coração a sua palavra. Eu quero compartilhar com você neste dia a respeito dos desígnios de Deus. Aqui nós encontramos um texto onde o apóstolo Paulo está na sinagoga de Antioquia da Psídia e ele fala aos varões israelitas, citando toda a história do povo judeu desde Abraão, e quando chega a Davi, ele resume a biografia de Davi nessas pequenas palavras. Ele diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, ele adormeceu e viu corrupção. Logo a seguir, o próximo versículo, ele diz, porém aquele que em Deus ressuscitou não viu corrupção. O interesse de Paulo é mostrar a superioridade de Cristo no trabalho, na obra de Davi e a obra de Cristo sendo superior. Ou seja, está numa condição de hiper-obra. Então, nós observamos aqui esses desígnios de Deus. Falando sobre desígnios de Deus, é interessante observar o texto grego. Gineia hiperetessas te tuteu boulé. Não, eu estou falando na língua grega koiné. Preste bastante atenção. Gineia, gnosco, conhecimento. Hiperetessas, superior, né? De tetuteu, é muito mais de Deus, é exclusivo de Deus. Tetuteu é exclusividade divina. Boulé. Boulé é um termo que significa vontade decretiva, aquilo que Deus realmente fez com aquele propósito, com aquela intenção, né? Não é simplesmente o gnosis de preconhecimento, não. Boulé é fazer com intenção. Então, essa intencionalidade de Deus na vida de Davi é importante. Como que nós podemos observar, então, na nossa vida hoje, essa intencionalidade de Deus? Vamos olhar para a vida de Davi? Vamos dar aqui 4 lances de olhares na vida de Davi, onde nós podemos enxergar um pouco desses desígnios. Primeiro, nós vamos observar que os desígnios divinos são aqueles que envolvem os segredos e mistérios de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, onde começa a contar a história de Davi, Samuel, ele foi mandado por Deus à casa de Jessé, o belemita, para ali ser escolhido o rei que haveria de governar sobre o Israel, sobre o povo de Israel. Então, quando ele começa a procurar entre os filhos de Jessé aquele que haveria de ser ungido, Deus disse a ele, olha, não olhes para a aparência, porque eu não sou como o homem que vê o exterior, eu vejo o coração. Então ele começou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e 7º filho. Não era nenhum. Então ele disse o seguinte, tem mais algum? Jessé falou, olha, tem um menino. Nem o pai acreditava no filho. Tem um menino, está lá no campo, cuidando de ovelhas. Manda chamá-lo. Então quando ele vê Davi, o Espírito Santo diz, é esse. Aqui os desígnios são apresentados como algo que Deus enxerga e que os homens não enxergam. Então, desígnios de Deus na nossa vida são aquelas coisas que Ele mesmo enxerga. Segundo lugar, os desígnios divinos têm o seu tempo próprio e estão sobre homens ocupados. Essa eu vou fazer questão de repetir, que os desígnios têm o seu tempo próprio e eles estão sobre homens ocupados. Também no capítulo 16, nós encontramos ali Davi no campo, cuidando do rebanho do seu pai. Ele
tinha uma lira como companhia, para afugentar os bichos que tentavam atacar os rebanhos. Ele usava a sua funda, um pedaço de pau, mas a funda era o principal. Ele aprendeu a tirar pedras com uma precisão cirúrgica. Era um exímio atirador de funda. E também com seu cajado ele buscava as ovelhas arredias e as mantinha no redil. Esse Davi, ele aprendeu com a ocupação desde pequeno. E os olhos de Deus estavam sobre aquele jovem que era muito ocupado. E durante toda a vida de Davi, ele usa a sua harpa. Ele usa os seus momentos para escrever as suas poesias, seus poemas. Ele usa a sua funda na batalha que derrota um Golias com o peso de uma espada, de um escudo, de um capacete tremendo, mas um jovem que confia em Deus e que tem uma confiança inabalável na presença de Deus e que escreve com tamanha maestria e beleza: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Esse Davi, como um artista, consegue ver a vida com olhos que ninguém tinha, porque era um homem ocupado com Deus. Terceiro lugar, os desígnios divinos estão sobre aqueles que sabem a relação entre vitórias e fracassos e precisam aprender. Davi não foi um homem que só teve vitórias na vida. Para escrever, por exemplo, o Salmo 23, ele teve que ter medo. Passar pelo vale da sombra da morte não é fácil. Davi, ele foi um homem que matou Golias, aclamado como herói, tudo bem, mas enfrentou a ira vingativa, ciumenta do rei Saul, a deterioração moral na vida daquele homem, espiritual, procurando necromantes. Davi, então, foge da presença daquele homem, mesmo estando correto. Se disfarça de doido numa cidade em Aquis, refugia-se numa caverna em Mispa, junto com elementos perseguidos, indivíduos amargurados de espírito. E quem diria que um homem que estivesse na companhia de 400 homens malfeitores seria alguém bom? Por muito menos nós queimamos o filme de pessoas que estão vindo de problemas conjugais, de familiares, de dívidas. Mas era um homem que sabia encarar a vitória e o fracasso como algo que Deus estava trabalhando nele para melhorá-lo. E durante a vida de Davi ocorrem problemas sérios, como, por exemplo, a sua esposa Mical, extremamente temperamental, ciumenta. Revela a vida de Davi um péssimo relacionamento conjugal, que infelizmente o leva a cometer um adultério. E depois do seu arrependimento, ele ainda colhe as coisas decorrentes deste ato da vida dele. As consequências do seu pecado ficam marcadas. E nem isto afasta de Deus, nem afasta a graça de Deus da vida de Davi. Ele sabe que essa interatividade de vitória e fracasso é que pode construir nele uma moral, uma vida com Deus, capaz de aconselhar, capaz de dar palavra para os outros de vitória, mas ele sabe que tem que se manter na presença do Todo-Poderoso. De forma que os desígnios de Deus não estão presentes somente na vida daqueles impecáveis, daquelas pessoas que são mostradas e vistas como vitrines, tetos inatingíveis.
mas pessoas que enfrentam momentos de fraqueza, de dor, de perseguição, de queda, porque as mãos do Senhor estão presentes no coração quebrantado, compungido e contrito, que é capaz de se arrepender e mudar. É ali que Deus está. E assim, a vida de Davi é uma constante reconstrução. É um constante levantar. Quando ele vê os seus filhos se armando contra ele, ele não enfrenta os seus filhos, ele foge. Porque ele sabe que são as mãos divinas. São as mãos que ocupam em ver o direito do justo. Davi, portanto, é uma inspiração de um homem que serve a sua própria geração, vencendo, sendo derrotado, alegre, dançando, triste, fingindo-se de doido, na companhia de pessoas como os grandes profetas que o assistiram, mas também na companhia dos homens que o acolheram na caverna de Adulão. É um sujeito que transita na vida entre vitórias e fracassos, alegrias e tristezas, mas se mantém fiel a Deus. Por último, os desígnios divinos são aqueles que nos conduzem a uma vida vitoriosa. O final do versículo diz que ele adormeceu. Mas o versículo logo adiante diz assim, que Cristo não viu corrupção. Aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Ele ressurgiu para que fosse a primícia da ressurreição de Davi, da minha ressurreição e da sua ressurreição. E é nesta certeza que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. É nesta certeza que Paulo escreve o livro de Romanos dizendo: quem poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será morte, tribulação, angústia, perseguição, altura, profundidade, coisas do presente e do porvir, porque eu estou plenamente certo de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, falando àqueles varões israelitas, deixa claro que a nossa vitória está em Jesus Cristo, que não viu corrupção e que ressuscitou. Embora os olhos do Senhor vejam os segredos, embora os olhos do Senhor conheçam aqueles que estão verdadeiramente ocupados, Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Pessoas desocupadas dentro da igreja são fracasso da igreja. Deus trabalha com quem se ocupa. Embora os desígnios de Deus estejam sobre as vitórias e os fracassos, a nossa vitória está no seu Filho Jesus, que nos garante a vida eterna. Eu quero concluir esta palavra citando o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta vontade de Deus, que faz parte do conjunto da sua gnosis e da sua boulé, do seu conhecimento e da sua vontade decretiva em nossas vidas, que sejam por nós conhecidas e vivenciadas, para que o resumo da nossa vida como Davi seja a vida do Walter, do José, do João, que tendo a Maria, tendo Pedro, tendo André, tendo Weber, tendo Marcos, servido a sua própria geração, com Covid, sem Covid, com problemas, com guerras,
frias ou guerras aquecidas, mas servida a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus. A estrutura, a altura, a grandiosidade, a superioridade da sua vontade. Nós adormeceremos e um dia nos levantaremos para recebermos a imarcessível coroa da glória. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoadíssima dentro dos seus desígnios. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Grandioso Deus, em nome de Jesus, neste domingo, quero agradecer ao Senhor no início desta semana, que tu abençoes a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Que eles possam, ó Deus, andar dentro dos teus desígnios. Que o Senhor esteja falando-lhes ao coração profundamente. Tu que conheces os mistérios da nossa vida. Tu que sabes, ó Deus, da nossa atividade diante do Senhor, que não paramos em querer te conhecer. Que temos vivenciado, ó Deus, momentos de vitória, momentos de derrota, tristezas na nossa vida. Mas sabemos, ó Deus, que em ti nós somos mais que vencedores. Por isso te pedimos que o Senhor guarde cada coração, cada vida. Que possamos, ó Deus, olhar para ti como Davi olhou. Ter essa segurança, essa certeza, essa firmeza dentro do nosso coração, de que a tua vontade soberana, acima da nossa, perfeita e agradável, pode ser tangível por causa de Cristo Jesus. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma boa semana, com muita alegria.